Hoje, sexta-feira, 17 de julho de 2020, um dia um pouco diferente para todos nós que fazemos parte desse mundo da comunicação, no mundo do rádio, né? Hoje perdemos, na minha opinião, o maior nome da história do radiojornalismo brasileiro. José Paulo de Andrade, né? Um dos grandes ícones da história do nosso rádio e que foi acometido pelo coronavírus. Ele que já vinha há muito tempo, né, com enfisema pulmonar, já há quase um ano trabalhando só de casa, quer dizer, ele já estava em casa antes de alguém falar na existência do coronavírus, e aí o coronavírus só foi a gota d'água para levar o grande Zé Paulo de Andrade. Daqui a pouquinho nós vamos homenageá-lo aqui no Esporte 9 de hoje, porque há um pouquinho mais de um mês, né, no dia 14 de junho, o Zé Paulo de Andrade nos concedeu uma entrevista ao vivo aqui no Esporte 9 e planejava, inclusive, uma nova entrevista para este mês de julho, para falar um pouco mais da vida dele, da conquista do tricampeonato mundial com a seleção brasileira em 70 no México, né, para comemorar os 50 anos da conquista do tri do México. E aí nós iríamos conversar para agendar um segundo tempo com o Zé Paulo, mas infelizmente não deu tempo, né? Então, esse programa, claro, é dedicado à memória e à amizade, né, que a gente construiu com José Paulo de Andrade. Daqui a pouco eu falo um pouco mais do grande Zé Paulo, o Zé do Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Quem nunca acordou de manhã ouvindo o miau do Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, né? Uma marca registrada não só na memória, mas no coração de milhões de pessoas. Bom, Esporte 9 começando. Estamos aqui todos os dias de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, sempre levando para você as informações dos grandes clubes paulistas e a gente também trazendo um bate-papo, uma entrevista super especial, como que nós teremos hoje, daqui a pouquinho, aqui no Esporte 9. Na mesa de som, ele, Aguinaldo Barreto. Esse cara sou eu. A central técnica, o Wellington Trindade, junto com o grande Luiz Camargo. Nosso Fábio Augusto, elétrico, ao lado da mesa de som do Aguinaldo Barreto, na produção e na coordenação. Direção de jornalismo, Miquelino Roberto. Direção geral, Dom Devair da Fonseca. Esporte 9 sempre em AM 1600 kHz, também pelo site radio9dejulho.com.br, por aplicativos e, claro, pelas nossas plataformas digitais. Estamos sempre ao vivo nas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube. Estamos juntos, né? Tanto nas plataformas da rádio como nas minhas também. Inclusive, a gente vem falando já do meu novo canal no YouTube, né? Nós convidamos, inclusive, as pessoas para conhecer. O link do meu canal no YouTube está na bio do meu Instagram, né? Naquela página ali pertinho do perfil, onde tem os dados principais do perfil, e também no Twitter, num tweet fixado, tem o link do meu canal do YouTube, você pode clicar lá e conferir. O Twitter é AlexMiller93, @AlexMiller93, e no Instagram, AlexMiller99, tá bom? Esses são os meus dois endereços do Instagram e do Twitter para você clicar e conhecer o canal do YouTube. Inclusive, semana que vem, novidades no meu canal do YouTube, conteúdos novos e muito legais que vocês também vão ficar sabendo. E claro, o Esporte 9 sendo transmitido ao vivo também pelo meu canal do YouTube. Estamos juntos aqui no Esporte 9 e hoje nós vamos conversar com um dos grandes campeões da história do futebol brasileiro. O cara foi campeão de tudo na vida, desde estaduais até campeão do mundo. Estou falando do Crisan. Sabe quem é o Crisan? É, o Crisan, não sabe? É o grandezinho, ex-meiazinho, grandezinho, campeão do mundo com a seleção brasileira e também campeão por onde passou, né? Palmeiras, Flamengo, Grêmio. O Zinho tem uma carreira fantástica e daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com ele aqui no Esporte 9 da Rádio 9 de Julho. E se você quiser mandar uma mensagem, uma pergunta para o Zinho, é só enviar o seu WhatsApp. DDD 11 3932 1600 3932 1600, WhatsApp da Rádio 9 de Julho, para você participar conosco aqui no Esporte 9. Você vai ficar por dentro aí de toda a carreira da história do Zinho. Vamos conversar com o Zinho e você pode tirar a sua dúvida com esse grande campeão do nosso futebol. Bom, gente, são 6 horas e 6 minutos.
O Sport 9 sempre está no ar, sabe para quem? Para Prevent Senior, que é o primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto mais. Prevent Senior, especialista em pessoas. Prevent Senior, cuidar é a nossa essência. E para você que baixa o aplicativo da Prevent Senior, você sabe, se você é beneficiário, que já tem até a consulta virtual. Você faz chamada de vídeo pelo aplicativo da Prevent Senior com o seu médico. E aí você faz a sua consulta, né? Então é só baixar o aplicativo, você que é da Prevent Senior. E se você não for, tá esperando o quê? Você faz parte do grupo, né, de beneficiários em potencial da Prevent Senior, é só entrar e aí você baixa o aplicativo e principalmente nesse tempo dessa pandemia maldita, você pode se tratar de uma forma mais precavida. Em casa, por exemplo, pelo aplicativo você faz uma chamada de vídeo e é atendido pelo seu médico. Olha só que beleza. Só a Prevent Senior mesmo para proporcionar a você todo esse tratamento, esse carinho, esse cuidado, porque lá eles cuidam da pessoa e não do número. Por isso que ela é especialista em pessoas há mais de 23 anos. Ô, Aguinaldo, normalmente a gente chamaria o intervalo nesse momento, né, para depois trazermos as informações dos clubes, mas hoje vamos fazer diferente. Acorda São Paulo, seu sono justo, que é hora do pulo do gato. A cidade, seu movimento, a informação oportuna, o pulo do gato. A Bandeirantes dá o pulo do gato e antecipa o fato com José Paulo de Andrade. Pulo do gato. Essa vinheta aí, essa abertura do Pulo do Gato tradicionalíssima, lá do final dos anos 70, começo dos anos 80, perdurou por muito tempo, na voz do grande Antônio Carvalho, né, que também já é falecido. Trabalhei com o Antônio Carvalho na Bandeirantes, o Aguinaldo Barreto também. O Aguinaldo Barreto fez a mesa de som do Zé Paulo de Andrade na Bandeirantes, né, do Pulo do Gato, por 6 anos, né, Aguinaldo? Então hoje aqui, quem está comandando a mesa de som da Rádio 9 de Julho é o Aguinaldo Barreto, que trabalhou 6 anos na mesa de som, frente a frente, com o Zé Paulo de Andrade, que no dia 14 de junho, há 1 mês e 3 dias, conversou conosco aqui no Sport 9. Foi uma entrevista maravilhosa, uma entrevista inesquecível, que me encheu de alegria, foi uma honra das maiores que eu tive na minha vida profissional. Não só conseguir entrevistá-lo, mas ver o interesse dele em querer conversar comigo, cara, assim, sabe? Foi um negócio fantástico, um homem de uma humildade incrível. E para quem quiser acompanhar na íntegra, tá lá no meu canal do YouTube, a entrevista do Zé Paulo de Andrade, na minha fanpage do Facebook também, e agora aqui no Sport 9, na nossa homenagem dentro do nosso programa, vamos trazer um trecho, né? O nosso Fábio Augusto selecionou alguns dos principais trechos do nosso bate-papo do dia 14 de junho, né? Para que você que está conosco agora no Sport 9 possa também receber esse carinho nosso e homenagear com o coração e, sobretudo, com a sua oração, com a sua fé, o grande José Paulo de Andrade. Solta aí, Aguinaldo. Está chegando a hora, ou melhor, chegou a hora. É o momento de conversarmos com um dos maiores nomes, se não o maior, da história do radiojornalismo brasileiro. Sabe quem, não? Acorda São Paulo, seu sono justo, que é hora do pulo do gato. A cidade, seu movimento, a informação oportuna, o pulo do gato. A Bandeirantes dá o pulo do gato e antecipa o fato com José Paulo de Andrade. Pulo do gato. Grande Zé do Pulo, José Paulo de Andrade, que alegria e que honra conversar com você aqui na Rádio 9 de Julho, dentro do meu programa Esporte 9. Tudo bem, Zé Paulo? Tudo bem aí, Alex? Agora estamos ouvindo, Zé Paulo de Andrade. Que alegria, Zé Paulo! Agora pelo celular aqui, tem imagens pelo celular. Imagens pelo celular. Não podemos perder tempo, né, Alex? Não, a voz do Brasil urge, né? Infelizmente, a gente tem que parar com a voz do Brasil. Um prazer muito grande participar. O prazer é todo meu, Zé Paulo. Você não imagina a alegria, né, de poder
bater esse papo com você aqui no Esporte 9 da Rádio 9 de Julho, porque realmente você, querendo ou não, Zé Paulo, mesmo que a sua humildade não te permita receber tantos elogios como você recebe sempre, eu estou vendo aqui, as mensagens estão chegando, uma enxurrada de pessoas querendo se comunicar com você, querendo mandar pergunta, mandando um abraço, te elogiando. Como é que é ser o maior nome da história do radiojornalismo do Brasil, Zé Paulo? Ah, mesmo? O que é isso? Ó, nesse ranking aí, eu tô lá pro final, viu, Alex? Eu não tenho essa pretensão, não. Eu sou um operário do jornalismo. Eu me considero assim. Eu sempre uso uma imagem e não tem como fugir disso, do esporte, né? Porque tantos anos eu participei como colunista esportivo. Eu me lembro da Olimpíada de Los Angeles, foi aí que me deu um estalo para fazer a comparação. Eu me lembro do Carlos Lopes, que é um grande maratonista português. Ele teve que correr os 42 quilômetros, mais 30 e tantos metros, para ganhar uma medalha de ouro, né? E na época, né, na Olimpíada de Los Angeles, o Carl Lewis, né, o grande atleta americano, em menos de 3 segundos foi lá e pegou a mesma medalha de ouro. Agora, o mérito, para mim, maior, é do maratonista. Então, eu me considero um maratonista na profissão. Tem muita gente que chega, sobe, e aí manter-se no topo é que é difícil. Então, você vem sempre, devagar e sempre, você atinge os seus objetivos e dá muito mais prazer. Mas querendo ou não, Zé Paulo, o pulo do gato, que aí você não tem como negar, é a grande marca do rádio brasileiro, é o programa mais longevo, como eu disse aqui, desde 73 no ar. Que produto que continua sendo um campeão de audiência, fica no ar por quase 50 anos, Zé Paulo? Para ficar assim no ar, nesse nível, com essa qualidade, mantendo audiência, mantendo credibilidade, prestígio, tem que ser tudo bom. E claro que o apresentador também, Zé Paulo de Andrade. Tem que ser teimoso, viu? Tem que acreditar e os ouvintes de aguentarem, né? Porque se não são os ouvintes, tchau, né? Você não fica tanto tempo. Pois é. Então, significa que, por estar tanto tempo no ar, o ouvinte aprovou. E não só um ouvinte, algumas gerações já, né, Zé Paulo? Então, aí é que está, né, Alex? A gente tem que ir atualizando a maneira de apresentar o programa, atualizar a linguagem que você usa. E eu sempre faço um laboratório no programa, porque senão você acaba ficando para trás. E você tem que acompanhar o ouvinte. O ouvinte mudou muito. Então, muitos me perguntam, qual a diferença do pulo do gato de 1973 para o de hoje? A diferença não é o programa, a diferença são os ouvintes. Hoje, o ouvinte não aceita, pura e simplesmente, o que lhe é transmitido. Ele quer participar, ele quer contestar, ele quer ter voz ativa também. Então, se você não perceber isso, se você não agir dessa maneira para abrir espaço para esse ouvinte, ele abandona você, mesmo porque nós temos ótima concorrência, ótimos comunicadores. É só mudar o dial, apertar a urna digital, né? Aperta lá outra tecla e você encontra um excelente comunicador também concorrendo no mesmo horário. Então, é preciso estar sempre antenado com o ouvinte. Sem dúvida, Zé Paulo. E uma coisa que eu sempre falo aqui, eu tenho batido papo com muita gente boa do mundo do jornalismo, né? Sobretudo do jornalismo esportivo. E quando o assunto é rádio, mesmo aqueles que militam na televisão há muito tempo, é unânime as pessoas dizerem que o rádio, para muitos, a questão de 15 anos, 20 anos, estava fadado ao fechamento, né? O rádio, para muitos, iria acabar a qualquer momento. E eu sempre digo que o rádio só não acabou porque ele soube se reinventar e se adaptar ao avanço tecnológico, entrando nas plataformas digitais. Hoje, os programas de rádio viraram também programas de televisão, né, pelo YouTube, pelo Facebook, pelas mídias digitais, por várias plataformas. Você faz do rádio hoje um programa com imagem, né, uma produção de televisão. Então, você concorda com isso, Zé, que o rádio só não acabou? Se ficasse só no mundo do radinho de pilha, no máximo no rádio de carro, o rádio teria mais dificuldade para se manter? Olha, há 70 anos, quando a televisão dava os primeiros passos, já veio essa história, né, Alex? Sim. Agora vai matar o rádio. Sim. Sim, até havia uma lógica nisso, porque a televisão, como não tinha quadros próprios,
se apoderou dos nomes mais importantes do rádio daquela época, em todas as emissoras, né? Que não eram muitas, como hoje. Mas não aconteceu nada. Né? Vieram outros profissionais, de televisão, né? Que se formaram para a televisão. Os do rádio continuaram, mesmo fazendo televisão, continuaram no rádio, e foi se criando uma nova geração. Passamos por isso. Aí, a partir de 92, nós tivemos a chegada do celular aqui no Brasil, na Rio Oeste, no Rio de Janeiro. Foi em 1992. Primeiro no Rio, depois Brasília, e aí, em seguida, o celular veio para São Paulo. A internet também começou a se desenvolver aí. Não tínhamos nem noção, né, do alcance que teria. Então, essa história de que a internet iria matar o rádio, ela pode muito fazer concorrência com a imprensa escrita. Os jornais estão padecendo muito. Inclusive, tiveram que, né, mudar a sua forma de se comunicar. Também criando sites que são importantes, são vistos pela internet. E o papel impresso ainda é uma delícia, viu? Ainda é um prazer você ler um jornal, né, impresso, sem ir à internet. Mas as notícias mais urgentes você acompanha pela internet na véspera até de sair no jornal impresso. Mas as ondas curtas, por exemplo, que levavam o rádio a longas distâncias, né? E nós tínhamos 49, 25, 31, nessa de 25, era a que levava mais distante, né, até o Oriente. Hoje as ondas curtas ainda existem. E quem é que leva o rádio à distância que você quiser, onde você estiver? Se estiver na Ásia, na África, onde você estiver. Quem é que leva? É exatamente a internet, através dos aplicativos. Então, a maioria das emissoras hoje já percebeu isso, né, que precisa ir junto com o seu ouvinte, e todas elas criaram aplicativos para facilitar a vida do ouvinte. É o caso da Bandeirantes, né? Tem um aplicativo Band Rádio, que todas as emissoras do grupo. Então, se sintoniza onde você estiver, até mais distante do que as ondas curtas chegavam. Então, a internet acabou sendo aí um benefício para o rádio. E a gente tem que se adaptar, né? Aliás, o ser humano tem isso, né, como virtude. Ele se adapta a qualquer situação. Faltam 30 segundos para acabar o programa. Eu só tenho que agradecer demais o seu carinho comigo. Desde o momento em que você combinou que entraria comigo, está aqui à disposição falando. Eu sei que falaria por muito mais tempo. É que, infelizmente, a voz do Brasil vem aí. Obrigado, viu, Zé? Deus te abençoe sempre. E à disposição, hein? Vamos recuperar esse tempo que nós perdemos aqui antes de começar a entrevista. Tá bom, Alex? Amém. Obrigado, hein? Obrigado, Zé. Com certeza. Eu vou ter que fazer uma segunda rodada com muita gente aqui, porque o Zé Paulo de Andrade realmente é maravilhoso. Obrigado, gente, por tudo, pelo carinho, pelas perguntas. Rapaz, Zé Paulo de Andrade. Foi marcante e não deu tempo, infelizmente, de fazer mais uma entrevista, mesmo ele dizendo que gostaria, né? Marcaríamos agora para julho. Que Deus o tenha, Zé. Muita força para a família, para os amigos, para todos que têm alguma história. Rapidinho, Aguinaldo, Zé Paulo de Andrade, uma vez, se quiser até baixar o BG um pouquinho, eu estava mais ou menos nos meus primeiros anos de Rádio Bandeirantes, né? E tinha uns 4, 5 anos de repórter da Rádio Bandeirantes. Lembra quando o Leão caiu como técnico da seleção brasileira no avião? Ele ficou sabendo no avião que ia ser demitido. Aí foi anunciada uma coletiva do Leão para amanhã do dia seguinte na sede da Federação Paulista de Futebol. E eu morava no Embu das Artes. Eu tinha um filho recém-nascido e era muito longe da Federação Paulista, porque não tinha nem Rodoanel na época. Tinha que pegar Francisco Morato, depois a Marginal Pinheiros e ir até a Barra Funda, né? E aí eu tive um problema com meu filho que ficou doente, a madrugada inteira chorando, eu fiquei acordado a madrugada inteira. Sem querer eu peguei no sono, e quando eu acordei, eram umas 10 da manhã, e eu estava em Embu das Artes, e era às 11 horas a coletiva do Leão na Federação. Já estava atrasado. Saí correndo, perdi a coletiva, e o meu chefe na época na Bandeirantes era o José Carlos Carbone, né? E, olha, ele até gritava na redação que ou a minha mãe tinha morrido ou eu estava demitido, né? Deu realmente um ataque, porque, de fato, era uma entrevista importante para a rádio, né? Era a entrevista do dia, né? Mais importante do que os clubes, tudo mais. E aí, o Zé Paulo de Andrade estava na redação da Rádio Bandeirantes naquele dia, viu tudo aquilo, né? Foi à sala do Carbone em silêncio,
E depois eu fiquei sabendo, não foi nem pelo Zé Paulo. Falou, Carbone, você tem alguém melhor que ele para colocar? Você já chegou a ouvir o que aconteceu com ele? Dá um tempinho, segura, respira e vamos ver. Aí ele falou de mim lá um monte de coisa. Eu sei que no dia seguinte eu fui para a rádio, levei uma suspensão de um dia. E graças ao Zé Paulo de Andrade que segurou a minha onda lá, porque eu devo essa. E eu só construí a minha carreira, pelo menos em termos de Bandeirantes, naquele momento, graças ao Zé Paulo de Andrade. Acho que eu nunca tinha falado isso no ar. Né? Estou falando hoje aqui. Gente, vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho, os destaques dos clubes paulistas aqui no Esporte 9. E depois tem o Zinho, hein? Grandezinho, craquezinho aqui no Esporte 9. Até já. Você está ouvindo o programa Esporte 9.